Quando você se apresentar na frente de um rei, ou até mesmo de uma corte, que é um juiz aqui, você não vai de qualquer jeito. Você tem que ir bem arrumado, senão você nem é recebido. Então, por que que o rei dos reis você se apresenta para ele de qualquer forma? Então, isso me fez pensar hoje. Talvez seja uma reflexão para mim, como eu tenho me vestido diante das situações, diante dos lugares que eu tenho ido, como eu tenho me vestido melhor para lugares que eu vou, para as pessoas, ou para lugar que eu vou encontrar Deus. E eu falo encontrar Ele não é só lá dentro da igreja, onde as pessoas também estão me vendo. Eu falo dentro da minha casa. Eu tenho posto o meu melhor para Ele. Eu não sei por que é feio assim os pensamentos hoje. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. O 39, as vestes dos sacerdotes. Fizeram também os vestidos do ministério para ministrar no santuário, de azul e de púrpura e de carmesim. Também fizeram os vestidos santos para Arão, como o Senhor ordenara a Moisés. E assim fez o éfode, de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim, e de linho fino torcido. E estenderam as lâminas de ouro e as cortaram em fios para entretecer entre o azul e entre a púrpura, e entre o carmesim e entre o linho fino da obra mais esmerada. Fizeram nele ombreiras que se ajuntassem, as suas duas pontas se ajuntavam. E o cinto de artifício do éfode que estava sobre ele era conforme a sua obra, da mesma peça de ouro, de azul e de púrpura, e de carmesim e de linho fino torcido, como o Senhor ordenara a Moisés. Também prepararam as pedras sardônicas engastadas em ouro, lavradas com gravuras de selo, com os nomes dos filhos de Israel. E os pôs sobre a ombreira do éfode por pedras, de memória para os filhos de Israel, como o Senhor ordenara a Moisés. Fez também o peitoral de obra de artífice, como a obra do éfode, de ouro, de azul e de púrpura, de carmesim e de linho fino torcido. Quadrado era, dobrado fizeram os peitoral, e o seu comprimento era de um palmo, e a sua largura de um palmo dobrado. E engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de uma sardia, de um topázio e um curbúnculo. Esta é a primeira ordem. Curbúnculo, eu nunca tinha ouvido essa palavra, primeira vez que estou vendo. Tem aí na sua Bíblia? Que fala, que é muito difícil de ler mesmo, né? Fala carbúnculo. Deve ser um tipo de pedra, né? É, Bom, deve ser não, é um nunca tipo vi de falar, pedra, não, né? mas amém. É mais uma nova que eu aprendo. Vou até ler de novo aqui, ó. Se engastaram nele 4 ordens de pedras, uma ordem de uma sábia e um topázio e de um carbono. Esta é a primeira ordem. A segunda ordem de uma esmeralda, de uma safira e de uma diamante. E a terceira ordem de um jacinto, de uma ágata e de uma esmetista, de uma ametista. E a quarta ordem de um turquesa e de uma ardônica e de um jaspe
engastadas nos seus gastes de ouro. Estas pedras, pois, eram segundo os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes de gravuras, de sendo cada uma com o seu nome, segundo as 12 tribos. Também fizeram para o peitoral cadeiazinhas de igual medida, obra de trança de ouro puro, e fizeram 2 engastes de ouro e 2 argolas de ouro, e puseram as 2 argolas nas 2 extremidades do peitoral. E puseram as 2 cadeiazinhas de trança de ouro das 2 argolas, das 2 extremidades do peitoral. E as outras 2 pontas das 2 cadeiazinhas de trança puseram nos 2 engastes e as puseram sobre as ombreiras do éfode, defronte dele. Fizeram também 2 argolas de ouro e puseram nas outras 2 extremidades do peitoral, na sua borda, que estava junto ao éfode por dentro. Fizeram mais 2 argolas de ouro que puseram nas 2 ombreiras do éfode, debaixo, defronte dele, defronte da sua juntura, sobre o cinto do artifício do éfode. E ligaram o peitoral com as suas argolas, as argolas do éfode, com um cordão de azul, para que estivesse sobre o cinto do artifício do éfode. E o peitoral não se apartasse do éfode, como o Senhor ordenara a Moisés. E fez o manto do éfode de obra torcida, todo de azul. E o colar do manto estava no meio dele, como o colar de corta de malha. Não. E o colar do manto estava no meio dele, como o colar de cota de malha. Este colar tinha uma borda em volta, para que se não rompesse. E nas bordas do manto fizeram romãs de azul, e de púrpura, e de carmesim, a fio torcido. Fizeram também as campainhas de ouro puro, pondo as campainhas no meio das romãs, nas bordas da capa, em roda entre as romãs. Uma campainha e uma romã, outra campainha e outra romã, nas bordas do manto à roda, para ministrar como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também as túnicas de linho fino, de obra tecida, para Arão e para seus filhos. E a mitra de linho fino, e o ornato de tiaras de linho fino, e os calções de linho fino torcido. E o cinto de linho fino torcido é de azul, e de púrpura, e de carmesim, de obra de bordador, como o Senhor ordenara a Moisés. Fizeram também a folha da coroa de santidade de ouro puro, e nela escreveram o escrito como de gravura de selo: santidade ao Senhor. A minha Bíblia está com letra grande, viu? Santidade ao Senhor. E ataram-na com um cordão de azul para o atar a mitra em cima, como o Senhor ordenara a Moisés. Assim, se acabou toda a obra do tabernáculo, da tenda da congregação. E os filhos de Israel fizeram, conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim o fizeram. Depois trouxeram a Moisés o tabernáculo, a tenda e todos os seus vasos, e os seus colchetes,
as suas tábuas, os seus varais, as suas colunas e as suas bases. E a coberta de peles de carneiro, tintas vermelho, e a coberta de peles de texugos e o véu da coberta. A arca do testemunho e os seus varais e o propiciatório, a mesa com todos os seus vasos e os pães da proposição, o castiçal puro com suas lâmpadas, as lâmpadas da ordenança e todos os seus vasos e o azeite para a luminária. Também o altar de ouro e o azeite da unção e o incenso aromático e a coberta da porta da tenda. O altar de cobre e o seu crivo de cobre, os seus varais e todos os seus vasos, a pia e a sua base, as cortinas do pátio, as suas colunas, as suas bases e a cobertura da porta do pátio, e as suas cordas e os seus pregos, e todos os vasos do serviço do tabernáculo para a tenda da congregação. Os vestidos do ministério para ministrar no santuário, os vestidos santos de Arão, o sacerdote, e os vestidos dos seus filhos para administrarem o sacerdócio, conforme a tudo o que o Senhor ordenara a Moisés. Assim fizeram os filhos de Israel toda a obra. Viu, pois, Moisés toda a obra, e eis que tinham feito como o Senhor ordenara. Assim o fizeram. Então Moisés os abençoou. Amém? Eu não sei, mas Deus sabe, viu, Caio, por que você está ouvindo e presenciando tudo isso que foi lido durante esses dias em que você começou a participar desse devocional. O porquê que foi exatamente neste momento em que estamos lendo a respeito do tabernáculo. Deus tem um propósito em tudo isso. Não sei eu, sabe Deus. Amém, meu querido irmão? Deus te abençoe. Pois é, Fábio, está aqui mais um capítulo onde encerra, né, tudo que foi feito no tabernáculo. Não só as coisas materiais, as vestes, tudo no mais completo detalhe. Tudo feito de primeira. Tudo coisas que determinadas por Deus, que foi feito com muito trabalho, muita dedicação, com prioridade. Num lugar em que jamais a pessoa iria pensar de fazer, né? No deserto. Porque todas essas coisas aqui que eu vim fazer, como fazer tudo isso no deserto, né, mas só Deus mesmo, para dar graça, né? E olha que o que eu achei mais interessante em tudo isso é que as pessoas que foram preparadas para isso fazer, Deus capacitou, Deus deu, era Deus na mente das pessoas para fazer o mais bonito, o mais perfeito, né? Tudo aqui que a gente pode observar foi feito com muito talento, e o talento vem de Deus. Eu fico aqui admirado com tudo isso, né? Porque tanto tempo que eu tenho de evangelho, eu nunca parei para
para poder raciocinar e verificar o quanto Deus teve o cuidado e pediu a esse povo para fazer tudo isso. Então, é num momento como esse é que nós paramos para ver, é que a gente aprende realmente o quanto Deus é perfeito e exige a perfeição. Amém? Amém, Senhor. Amém. Maravilhoso, né? E o senhor comentando aí, é, me trouxe uma reflexão que tudo isso aqui foi feito no deserto, né? Essas maravilhas, né? Esse encontro com Deus, né? E é geralmente no deserto onde a gente busca Ele, né? Geralmente no deserto onde a gente lembra de Deus, né? Onde a gente tem a necessidade, né? E, e foi no deserto justamente onde eles construíram tudo isso daqui, né? Onde no mais íntimo, né, do tabernáculo era onde Deus realmente, né, estava, né, presente ali, né? Então, no deserto é onde nós precisamos, né, onde nós passamos pelas nossas provas, onde nós, né, nos arrependemos, onde nós paramos para lembrar, né, dos nossos erros, né? Que eu estou fazendo de errado, né? O que eu fiz de errado, né? O que está errado, né? Então, geralmente eles são nos desertos onde a gente para fazer essas reflexões, né? E importante, né, a gente entender esses processos, né? E não depender do deserto, né? Para gente ter esse encontro com Deus, né? A gente trazer isso para nossa vida no dia a dia, né? Tentando é, aplicar essas lições aqui né, que Deus vem nos ensinando aqui nesse capítulo, né? Que é reconhecê-lo, né? Que é como nosso Senhor, né? E único, né? Salvador, né? E, e tudo isso. Aqui esse capítulo ele vem falar sobre as vestes do sacerdote, né? E tem algumas partes ali que são é, bem fortes, né? Então tem a questão das pedras ali que ficam no ombro, que são das 12, ele fala aqui dos filhos de Israel, né? Mas são as 12 tribos, né? Então tem uma pedra para cada tribo para representá-las, né? Primeiro ali ele fala das ombreiras e as ombreiras ela chama a responsabilidade, né, do sacerdote, do sumo sacerdote, né? A responsabilidade dele sobre, né, sobre as tribos, né? Então, fazer, né, servir ao Senhor ali com responsabilidade, né? Depois ele fala do peitoral e novamente fala das pedras e o peitoral é carregar com amor, né? Então, você ter responsabilidade, né, sobre os irmãos ali e também carregá-los com amor no coração, né? Então, essa é a representatividade que tem ali, né? Também lá tinha o Urim e o Turim, que era onde é, o sumo sacerdote, quando precisava de alguma instrução, ele pedia, né, para que Deus revelasse ali, então ele, né, poderia usar desse artifício também. E o que mostra esse Urim e esse Turim é também a dependência do Senhor, né? Dependência, não é só sobre o que o sumo sacerdote achava ou pensava que fosse, né? Então era realmente pedir discernimento e orientação do Senhor, né? É como se fosse jogar a sorte ali, né? Então o Senhor que vai comandar, né? O Senhor que vai guiar. Tem a questão das campainhas lá também que a gente já viu lá atrás, que como sumo sacerdote ele caminhava, né? Fazia barulho, né? Então uma outra representação também que isso tem é que o sumo sacerdote ele não pode caminhar em silêncio, né? Ele tem que praticar a obra, né? Ele tem que ser ouvido, né? Então, uma das representações que esses sinos também têm ali nas vestes do sacerdote é isso, né?
E quando. E aí a gente tem aquela, né, que ele entrava lá no Santo dos Santos e quando não tinha barulho é porque alguma coisa, né, ele poderia ter morrido, né? E aí ele tem que ser retirado dali através de uma corda que estava amarrada aos pés. Essa questão da corda não tem na palavra, né? Mas é algo que na tradição eles entendem que isso era feito, né? Porque eles não poderiam entrar lá dentro, né? Tem a santidade ao Senhor na testa ali, né? É, e isso aqui reflete aos pensamentos do sacerdote, né? O sacerdote ele precisa estar purificado mentalmente, né? Mentalmente ele precisa caminhar inclinado, né, ao espírito, né, longe de toda a obra, né, da carne aí, né, de malícia, né, tem que estar inclinado a todo momento à bondade, benignidade, né, a instrução, ao juízo, né. Então ele precisa caminhar o tempo todo ali com Deus ali, né, mentalmente, né, não só fisicamente, porque a veste ali, né, ela, ela não era ela não era o que era importante, né? A veste ali era só para porque o homem ele não pode estar diante de Deus de qualquer forma, né? Isso que ela representa, né? Mas o que é importante ali era o coração, né? Do sumo sacerdote, né? Era o coração dele, né? E ele tinha que estar com a mente dele purificada, digamos assim, né? Para que ele pudesse exercer, né, o que Deus queria através dele ali. Então, e somente ele se mantendo nesse estado, né, era onde ele poderia se aproximar, né, do Espírito Santo, ali, se aproximar de Deus no Santos dos Santos, né? E a gente sabe que caso ele não estivesse, né, caso ele estivesse em pecado, caso ele não estivesse caminhando dessa forma, ele morreria, né, quando ele entrasse ali no Santos dos Santos. O que acontecia, né, uma vez por ano, quando eles iam é, fazer a expiação, né, anual ali dos pecados. A gente vai estudar mais isso aí lá pra frente depois. É, acho que é isso aí. Se tem, aqui no final ele vai falar dos utensílios novamente, né? Vai falar do óleo, da unção, falou do cinto também, né? E me lembrou aqui daquela passagem que a gente leu lá atrás, né? Quando ele foi cingido, né? Arão foi cingido com os filhos, né? Então, cingir é algo que depende do homem, né? Que é a preparação, né? Que é manter o coração inclinado a Deus, né? Isso é algo que depende do homem, né? Se manter cingido. E aí, cingido é o cinto, né? Então é o cinturão. Então colocar o cinto ali, né? E manter ele na postura, né? Que Deus quer, né? Então ele se manter na postura, né? Que Deus quer para ele. E quando a gente fala de postura, não é só postura física, né? Não é externa, né? Mas é uma postura interna, né? Postura do coração, né? A postura que Deus, né, quer para ele. E de acordo com, com o que ele faz isso, né? Deus vem e abençoa ele com a sabedoria, que é a unção, né? Então, ser cingido e ungido, né? Então, cingir depende do homem e a unção depende de Deus. Então, Deus, né, o abençoa ali com a unção, né, e entrega sabedoria para que ele possa, né, caminhar no ministério dele. Essas são as lições desse capítulo aqui para mim. Isso aí devia nós ainda falar mais, porque, como o seu Mário falou e você repetiu, como eles pôde fazer tudo isso no deserto, onde eles arrumaram tanto ouro, tanta joia, tanta preciosidade. No deserto, eles tiveram tempo, né? Mas a Bíblia não explica isso que era porque eles teriam tempo, mas Deus sabia que eles teriam, né? Então é por isso que Deus deu esse trabalho para eles. E como eles foram
tiveram essas habilidades, tá? Que Deus deu para eles. Mas e lá no Egito, eles não aprenderam também a fazer? Eles faziam tantas esculturas de deuses lá. Talvez alguém também tinha alguma experiência, mas aí fala que Deus deu habilidade para eles, não foi? Sim, Então, a gente sabe isso tudo, mas quando lê, vem tanta coisa na mente, sabe? Vem tanta questão é, que você nunca tinha pensado, só tinha passado por cima, lido e eu falo no meu caso, não é você, eu, né? Desculpa falar você. Eu já tinha lido isso, já sabia que Deus era um Deus de detalhe. Isso eu já tinha descobrido quando eu li isso daí, que Deus é detalhista. Ele deu os detalhes, então Deus é detalhista. O seu Mário falou que ele é perfeccionista. Eu não sei se perfeccionista seria a palavra para ele, mas detalhista seria. Mas quando a gente olha para o detalhista, a gente classifica como perfeccionista mesmo, né? Então, se Deus foi cuidadoso a esse ponto para dar os detalhes para um templo, tudo bem que era o templo que ele iria habitar, que ele iria estar, mas não é só isso. Deus ele dá detalhe em tudo que ele faz. Quando ele vai encontrar Moisés, lá na sarça, mesmo que Moisés vê ele fala para Moisés tirar a sandália, porque onde Moisés estava era lugar santo. Então, ele sempre tem os detalhes, os cuidados de nos falar. E às vezes a gente quer fazer as coisas de qualquer jeito, como o Fábio falou. Ah, as roupas dos sacerdotes não eram importantes, mas era o que eles tinham que se vestir para entrar na presença de Deus, porque nós nos apresentamos com o nosso melhor quando é para Deus. E, e aí me fez pensar, nosso Deus, será se por Deus, isso é a coisa que eu pensei mais. Será que quando eu estou indo para a igreja, eu estou me vestindo para Ele, eu estou vestindo o meu melhor? Ou quando eu vou dobrar meu joelho aqui em casa, às vezes você tá de qualquer jeito, sabe? E fala, ah, tudo bem. Não, aí, ó, para eles entrarem na presença deles, eles estavam honrosos, eles estavam bem arrumado para ir diante daquele que é o rei. E se você for trazer para a vida real, quando você se apresentar na frente de um rei, ou até mesmo de uma corte que é um juiz aqui, você não vai de qualquer jeito. Você tem que ir bem arrumado, senão você nem é recebido, entendeu? Então, por que que o rei dos reis você se apresenta para ele de qualquer forma? Então, isso me fez pensar hoje, foi isso, sabe? Ainda está aqui. Então, talvez seja uma reflexão para mim refletir como eu tenho me vestido, é, diante das situações, diante dos lugares que eu tenho ido, como eu tenho me vestido melhor para lugares que eu vou para as pessoas ou para lugar que eu vou encontrar Deus. Em- e eu falo encontrar Ele não é só lá dentro da igreja, onde as pessoas também estão me vendo. Eu falo dentro da minha casa. Eu tenho posto o meu melhor para Ele. Eu não sei por que veio assim os pensamentos hoje. Mas é isso. Eu quero falar bom dia para vocês. Vou continuar aqui. Obrigado para trazer essa palavra. Obrigado por estar aqui todos os dias. Eu já falei, isso faz diferença no meu dia e eu nunca vou deixar de não estar, nem que seja ouvindo. Se eu não tiver, é porque realmente alguma coisa passou e Deus sabe todas as coisas e Ele é que me perdoa. Espero que vocês também, o dia que eu faltar. E se eu precisar ajuda, se a minha falta for por falta de ajuda, vou pedir também. amém, Ruth. Amém. Ô, Fábio, eu gostaria de ler o devocional aqui, Amém. eu achei muito interessante, para honra e glória do Senhor. Eu gostei muito do que a Ruth também falou, sabe? Ela levantou assim algo que a gente nem comentou aqui, mas Deus já falou com ela de uma forma diferente, né? Você vê como a palavra de Deus, ela, ela vem para a gente de acordo com a nossa necessidade. Ela falou como se apresentar diante de Deus, né?
Você vê que a gente não comentou isso, mas quando falou aqui das vestes, né? Tantas coisas, tantos detalhes, quanto gasto foi para fazer a roupa do sacerdote, né? Então, todos esses detalhes, tudo isso é importante. E a Ruth trouxe à tona, né? Essa parte aí de como a gente se apresenta diante de Deus hoje, né? Como nós temos que fazer. Nós temos que se apresentar da melhor forma possível. Não é de qualquer jeito. E nunca nos apresentarmos de mão vazia diante do Senhor. Essa é a grande verdade. Eu queria ler aqui o devocional, que fala, Salmo 102, 24, fala assim, ó, dizia eu, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Os teus anos são por todas as gerações. Aí fala aqui da glória eterna de Cristo. Para um israelita fiel, a longevidade, a longevidade era uma prova do favor divino. Somente assim ele poderia desfrutar plenamente de suas promessas, que eram terrenas. E por isso que uma das recompensas pela obediência era para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. E o número dos teus dias cumprirei. Nós vemos lá em Êxodo 20, 12, 23, 26. Portanto, podemos entender bem o que o Senhor Jesus, de quem o versículo bíblico de hoje fala profeticamente, sentiu já que era relativamente jovem quando entregou sua vida. Qualquer pessoa que tivesse vivido de acordo com a regra, faça isso e você viverá. Teria a garantia de uma vida longa. Está lá em Lucas 10, 28 e Levítico 18, 5. Mas ele, o Filho de Deus, veio à terra e, feito semelhante aos homens, não apenas cumpriu a lei, mas também glorificou a Deus, além da medida e em toda a sua vida. Portanto, como ele deve ter sentido profundamente o significado de morrer ao auge da virilidade, por volta dos 33 anos de idade, como alguém de quem Deus teve que retirar sua aprovação. Mas Deus dá uma resposta. Aos teus anos, não por todas as gerações. Em Efésios também, em Hebreus 1, 8, 10, 12, se ele fala de dias, Deus responde com anos. Gerações vêm e se vão, o Senhor Jesus permanece. Até mesmo o céu e a terra irão passar. No Salmo 102 diz, eles perecerão, mas tu permanecerás. Porém, tu és o mesmo, e os teus anos nunca terão fim. Esse salmo, portanto, dá um testemunho maravilhoso da glória eterna de Cristo, que foi feito um pouco melhor que os anjos por nós, por causa da paixão da morte. Eu vejo aqui que o próprio Deus, né, ele fala, meu Deus, dizia ele, né, não me leves no meio dos meus dias, os teus anos são por todas as gerações. Enquanto que para nós o Senhor fala, olha, honra teu pai e tua mãe, e os teus anos serão acrescentados. E Jesus não estava honrando o pai e foi tirado da sua melhor virilidade, ele estava com 33 anos. Mas por quê? Porque precisava se cumprir, né, a palavra de Deus. Mas você vê que coisa, né, rapaz? Essa palavra que hoje me deixou assim meio, sabe? Meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. Ninguém quer morrer, né? A gente quer viver.
por mais velho que você esteja, por mais tempo que você já ficou aqui, mas você ainda quer viver mais, com saúde, com alegria. Você, meu Deus, não me leves no meio dos meus dias. É uma oração, né? É um pedido, mas só Deus sabe o dia e a hora de cada um de nós. Que possamos refletir a respeito dessa palavra. Está lá no Salmo 102, 24. Você pode ler o salmo inteiro, que é muito, muito lindo esse salmo. É maravilhoso. Amém, amados? E hoje ele vive, né, seu Mário? E hoje ele vive. Pois é. Jesus foi aos 33 anos, né? Mas ele voltou Sim, 3 dias depois. E hoje ele vive. mas ele vive eternamente, né? É, Como ele mesmo diz aqui na palavra, tudo passa, né? Mas ele permanece. é. E nós É isso vivemos aí. também, né? E nós também vivemos. Também viveremos em Cristo. É Ele isso foi aí. preparar um lugar para nós, para que quando ele voltar, nós estejamos com ele, onde ele estiver, nós vamos estar juntos, se Deus quiser. Por isso Amém. que eu sempre falo que nós já estamos vivendo a vida eterna. Nós que o aceitamos, nós que vivemos para ele hoje, já estamos vivendo a vida eterna. Porque no momento que nós fecharmos nossos olhos aqui na terra, nós vamos abrir os olhos diante de Deus. Vamos morar com Jesus no paraíso. Isso é o mais importante. Passagem me lembra aquela passagem de Paulo, né? Que Paulo falava, né? Se eu me, né? Se quer que eu passe por as coisas aqui, de, né? Tá aqui caminhando, tudo bem, então, mas se quiser me levar, melhor ainda, porque aí eu vou estar Uhum, vou estar contigo, né? com certeza. Mas eu sei É que você isso não quer me aí, levar agora, porque eu tenho muita para fazer aqui ainda, então tudo bem. Seja feito com a com vontade, né? certeza. Glória a Deus. Vamos orar? Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mais uma vez, Senhor, e ainda na tua presença. Quero te agradecer, Senhor, por esses momentos, ó Pai, pela tua palavra, pelas revelações que foi nos dadas, Senhor. E aquilo que eu sempre peço para o Senhor nos revelar, aquilo que está oculto ao nosso entendimento. E eu, neste dia, Senhor, nesta manhã, eu pude perceber, Senhor, o quanto o Senhor é magnífico, o quanto o Senhor é estrondoso, o quanto o Senhor deseja de nós, Pai, para que nós nos apresentamos, Senhor, diante de Ti, da melhor forma possível, para sermos aceitos, Senhor. O Senhor é o Deus poderoso, é o Senhor que nos habilita, o Senhor é o que nos capacita, o Senhor é o que nos guia, o Senhor tem tudo preparado para nós, Pai. Continua, Senhor, nos dando entendimento e sabedoria espiritual, nos capacitando a estar na Sua obra, Senhor. Abençoa cada participante desse devocional, Senhor. Abençoa o Caio, abençoa a Ruth, a Tamires, a Dona Marinete, meu filho, o James, a Dona Lucinha lá no Portugal, Senhor. Sei que quando ela tem oportunidade, ela lê, ela presta atenção, ela ouve. Abençoa, Pai, a Ruth lá em Boston, Senhor. O Lucas, abençoa cada um, Senhor. Jurandir, que nunca mais participou, mas que uma hora voltará, Senhor, no tempo devido, Pai. Abençoa o Caio, abençoa o Fábio, a sua esposa, seus filhos, toda a sua família. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. E nos dá um dia de vitória, Senhor, na tua presença. Nos prepara para o amanhã, Senhor. O que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para A pregar. gente Joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.